Hoje, vamos mergulhar em uma das lições mais poderosas de Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo. Ele nos ensina que não são os eventos que nos perturbam, mas sim como os enxergamos. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, essa ideia nos oferece um caminho para alcançar a verdadeira paz interior. Vamos explorar como mudar nossa percepção pode transformar não só nossas emoções, mas a forma como enfrentamos a vida. Prepare-se para descobrir a força que existe dentro de você. Antes de começarmos, se você quer mais conteúdos inspiradores como este, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões profundas e ensinamentos valiosos para a sua vida. Ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com alguém que pode se beneficiar dessas ideias. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento! O estoicismo, uma das escolas filosóficas mais influentes da antiguidade, nasceu na Grécia por volta do século III a.C., mas ganhou notoriedade em Roma. Seus principais pensadores, como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, acreditavam que a chave para uma vida virtuosa e feliz estava no controle interno sobre nossas emoções e na aceitação dos eventos externos com serenidade. A filosofia estoica ensina que o mundo é regido pela razão e que o ser humano deve viver em harmonia com essa ordem natural, aceitando tanto as adversidades quanto as alegrias da vida de maneira equânime. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores professores de filosofia estoica, teve um impacto profundo nesse movimento. Suas ideias, que foram preservadas por seus discípulos, são uma fonte de sabedoria prática para aqueles que buscam superar o sofrimento e encontrar paz em meio aos desafios da vida. Sua abordagem era direta e centrada na ideia de que não podemos controlar o que acontece no mundo ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a esses acontecimentos. A frase "não são os eventos que perturbam os homens, mas sim a visão que eles têm desses eventos" resume bem o cerne de seu pensamento. Para Epicteto, os eventos em si são neutros, é a interpretação que damos a eles que gera perturbação ou tranquilidade. Essa visão não apenas desafia a maneira como encaramos a vida, mas também oferece uma solução prática. Ao modificar nossa percepção, podemos modificar nossa experiência emocional. Em vez de sermos reféns das circunstâncias, podemos aprender a governar nossas reações e, assim, alcançar uma vida mais serena. Epicteto no estoicismo, destacando como suas ideias foram essenciais para moldar a visão de que o controle sobre a vida está dentro de nós. Isso prepara o terreno para uma análise mais profunda de sua afirmação sobre a centralidade da percepção na experiência humana. O estoicismo, uma das escolas filosóficas mais influentes da antiguidade, nasceu na Grécia por volta do século III a.C., mas ganhou notoriedade em Roma. Seus principais pensadores, como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, acreditavam que a chave para uma vida virtuosa e feliz estava no controle interno sobre nossas emoções e na aceitação dos eventos externos com serenidade. A filosofia estoica ensina que o mundo é regido pela razão e que o ser humano deve viver em harmonia com essa ordem natural, aceitando tanto as adversidades quanto as alegrias da vida de maneira equânime. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores professores de filosofia estoica, teve um impacto profundo nesse movimento. Suas ideias, que foram preservadas por seus discípulos, são uma fonte de sabedoria prática para aqueles que buscam superar o sofrimento e encontrar paz em meio aos desafios da vida. Sua abordagem era direta e centrada na ideia de que não podemos controlar o que acontece no mundo ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a esses acontecimentos. A frase "não são os eventos que perturbam os homens, mas sim a visão que eles têm desses eventos" resume bem o cerne de seu pensamento. Para Epicteto, os eventos em si são neutros, é a interpretação que damos a eles que gera perturbação ou tranquilidade. Essa visão não apenas desafia a maneira como encaramos a vida, mas também oferece uma solução prática. Ao modificar nossa percepção, podemos modificar nossa experiência emocional. Em vez de sermos reféns das circunstâncias, podemos aprender a governar nossas reações e, assim, alcançar uma vida mais serena. Epicteto no estoicismo, destacando como suas ideias foram essenciais para moldar a visão de que o controle sobre a vida está dentro de nós. Isso prepara o terreno para uma análise mais profunda de sua afirmação sobre a centralidade da percepção na experiência humana.
No estoicismo, uma distinção fundamental é feita entre os fatos e os julgamentos que fazemos a partir desses fatos. Epicteto, ao afirmar que não são os eventos em si que perturbam as pessoas, mas sim a interpretação que elas têm deles, chama a atenção para essa diferença crucial. Um evento em si é neutro, desprovido de qualquer carga emocional ou moral, mas nossa mente, ao interpretá-lo, atribui significados que podem gerar dor, sofrimento ou, em outros casos, tranquilidade. Os estoicos acreditavam que muito do sofrimento humano vem da confusão entre o que é fato e o que é julgamento. Os fatos são simplesmente eventos que acontecem, eles são imparciais e objetivos. Já os julgamentos são as avaliações subjetivas que fazemos desses fatos. Por exemplo, o término de um relacionamento é um fato. Para algumas pessoas, isso pode ser visto como uma tragédia pessoal, gerando tristeza e frustração, enquanto para outras pode ser uma oportunidade de crescimento e renovação. A diferença está nos julgamentos que cada pessoa faz sobre o que o término representa. Epicteto nos lembra que não temos controle sobre os eventos que ocorrem em nossas vidas, mas temos total controle sobre os julgamentos que fazemos a partir deles. E é nesses julgamentos que reside o verdadeiro poder sobre nossas emoções e reações. Se interpretamos uma situação de forma negativa, atribuindo a ela um peso desproporcional ou injusto, inevitavelmente sofreremos mais. No entanto, se formos capazes de ver as coisas com clareza, sem atribuir significados automáticos e destrutivos, podemos evitar grande parte do sofrimento que normalmente associamos a esses eventos. Essa diferença entre fatos e julgamentos não implica que devemos ser indiferentes ou insensíveis, mas sim que devemos ser conscientes de como nossa mente tende a transformar os eventos externos em histórias emocionais internas. Ao tomar consciência de que é o julgamento, e não o fato, que nos afeta, podemos começar a reformular nossas percepções. Esse processo de reformulação é uma prática essencial do estoicismo, e envolve o esforço contínuo de enxergar os eventos com objetividade, eliminando as narrativas emocionais que costumam exacerbar o sofrimento. Ao compreender que o sofrimento muitas vezes é uma escolha que fazemos com base em nossas interpretações, podemos aplicar esse ensinamento estoico à vida diária. Quando algo aparentemente negativo acontece, temos a oportunidade de questionar: este evento é intrinsecamente ruim ou sou eu quem está julgando dessa forma? Ao fazer essa distinção, podemos desenvolver uma visão mais equilibrada e, consequentemente, diminuir o impacto emocional que os eventos têm sobre nós. Um dos pilares fundamentais do estoicismo é a distinção entre o que podemos controlar e o que está fora do nosso controle. Epicteto ensina que não temos poder sobre os eventos externos, como o comportamento de outras pessoas, as mudanças na economia ou as adversidades naturais. No entanto, temos total controle sobre nossos pensamentos, emoções e reações. Essa distinção entre o interno e o externo é essencial para desenvolver uma mente resiliente e tranquila diante das inevitáveis incertezas da vida. Os eventos que ocorrem no mundo externo estão frequentemente fora de nosso alcance. Por exemplo, uma doença inesperada, a perda de um ente querido ou um revés financeiro são situações que muitas vezes escapam ao nosso controle. Entretanto, o que está completamente sob nosso domínio é a maneira como escolhemos reagir a esses eventos. Para Epicteto e os estoicos, o verdadeiro poder humano reside na capacidade de governar nossas próprias emoções e atitudes, não em tentar controlar ou mudar o que acontece ao nosso redor. A chave para esse controle interno está na prática do distanciamento emocional, ou seja, em treinar a mente para não se deixar abalar por eventos externos que não estão sob nosso poder. Ao cultivar uma atitude de aceitação racional das circunstâncias, podemos evitar o desgaste emocional que surge quando tentamos resistir ao que é inevitável. Isso não significa apatia ou passividade, mas sim uma sabedoria prática que reconhece os limites do nosso poder. Quando aceitamos o que está fora do nosso controle e focamos na nossa resposta interna, ganhamos uma liberdade emocional que nos permite lidar com os desafios da vida de forma mais equilibrada. Epicteto utilizava a metáfora de um arqueiro. Enquanto o arqueiro pode controlar seu treinamento, a escolha da flecha e a direção do disparo, ele não tem controle sobre o vento, o movimento do alvo ou outros fatores externos. Ele pode fazer o melhor possível com o que está ao seu alcance, mas precisa aceitar que o resultado final não depende apenas de seu esforço.
Da mesma forma, os seres humanos devem se concentrar no que está dentro de sua esfera de controle, seus pensamentos, suas ações e reações, e aprender a aceitar serenamente o que está além de seu controle. Essa visão estoica é incrivelmente prática na vida cotidiana. Muitas vezes, nos angustiamos tentando controlar aspectos da nossa vida que estão fora do nosso alcance, como a opinião dos outros, o sucesso imediato ou as condições externas que nos cercam. Ao invés de desperdiçar energia emocional em coisas que não podemos mudar, Epicteto nos convida a voltar nosso foco para aquilo que está em nossas mãos, nossa própria conduta. Ao internalizar essa prática, podemos alcançar uma sensação de serenidade, mesmo diante das maiores adversidades. Em resumo, o controle interno é a chave para a paz de espírito no pensamento estoico. Quando aprendemos a focar no que podemos controlar, nossos pensamentos e reações, e aceitamos o que não podemos, começamos a viver uma vida mais equilibrada e emocionalmente estável, alinhada com a visão de Epicteto. No pensamento de Epicteto, a resiliência não é apenas uma habilidade útil, mas uma virtude central para alcançar a paz interior. Ao compreender que os eventos externos estão fora do nosso controle e que a nossa percepção e julgamento que determinam nossas reações, a resiliência emerge como a capacidade de manter a serenidade em meio às tempestades da vida. Essa resiliência não é uma resistência rígida, mas uma flexibilidade adaptativa que nos permite lidar com as adversidades sem nos quebrarmos emocionalmente. A prática de cultivar a resiliência começa com a aceitação. Para os estoicos, aceitar a realidade dos eventos sem resistir emocionalmente é um passo crucial. Isso não significa se conformar com a passividade, mas, sim, entender que a paz interior vem da capacidade de fluir com as circunstâncias sem lutar contra o que não pode ser mudado. A resiliência é, portanto, a habilidade de se adaptar e responder aos desafios com sabedoria, em vez de reagir com desespero ou angústia. Além da aceitação, a resiliência exige disciplina mental. Epicteto frequentemente falava sobre a necessidade de praticar o controle sobre os pensamentos e emoções, treinando a mente para reagir com calma diante das adversidades. Essa prática mental envolve a constante reavaliação de nossos julgamentos sobre os eventos, questionando se nossa percepção está amplificando desnecessariamente o sofrimento. A resiliência é construída na medida em que aprendemos a neutralizar os julgamentos impulsivos que podem nos arrastar para a dor emocional. A busca pela paz interior, então, é uma jornada contínua de autodomínio e consciência. Ao treinar a mente para não ser perturbada por eventos externos, estamos, na verdade, criando uma fortaleza interna que é impenetrável às mudanças e incertezas do mundo exterior. Epicteto acreditava que essa paz interior era o verdadeiro objetivo da vida virtuosa, e ela só poderia ser alcançada através da compreensão clara de que o controle sobre nossas emoções é a chave para uma vida equilibrada. Outro aspecto fundamental da resiliência, segundo Epicteto, é a capacidade de aprender com cada desafio. Em vez de ver as dificuldades como ameaças, o estoicismo nos ensina a vê-las como oportunidades de crescimento. Cada situação adversa, se abordada com a mentalidade correta, pode fortalecer nossa capacidade de adaptação e nossa compreensão de nós mesmos. Assim, a resiliência não é apenas uma ferramenta de sobrevivência emocional, mas uma prática de crescimento contínuo, que nos permite amadurecer e nos fortalecer em cada obstáculo enfrentado. Finalmente, a paz interior não é um estado que se atinge e mantém indefinidamente, mas um processo ativo de vigilância sobre nossos pensamentos e emoções. Ao internalizar a filosofia de Epicteto, podemos desenvolver uma resiliência que nos permite enfrentar a vida com tranquilidade e equilíbrio. Essa resiliência nos conduz à verdadeira paz interior, uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de manter o controle sobre nossas reações e percepções. Em conclusão, ao adotar os ensinamentos de Epicteto sobre a resiliência, podemos aprender a enfrentar as dificuldades com serenidade, mantendo uma mente calma e equilibrada. A paz interior é o resultado dessa prática contínua de controle sobre nossas emoções e pensamentos, e é essa paz que nos permite viver de forma plena e livre do sofrimento desnecessário.